Estudo Bíblico Êxodo 26. Deus revela o modelo para o tabernáculo. O tabernáculo, a habitação santa de Deus em meio a seu povo pecaminoso, servia a uma dupla função. Por um lado, protegia o povo dos perigos de uma intrusão desautorizada. As cortinas dos santos, do santo lugar e até o pátio ficavam entre o povo e a ameaça da consumidora presença de Deus. Por outro lado, o tabernáculo provia um meio de aproximação ao Senhor. Os adoradores entravam no átrio exterior para orar e oferecer sacrifícios. Os sacerdotes levavam as petições do povo até o lugar santo uma vez por ano, no dia da expiação. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, a própria sala do trono todo-poderoso, com uma expiação de sangue, para apresentá-la ao Senhor diante do propiciatório. Não obstante, o tabernáculo era um símbolo provisório e não a plena realidade de Deus habitando entre os homens. Simbolizava o templo celeste de Deus. Hebreus 8, de 1 a 6 e 9, de 1 a 15. E prefigurava Deus habitando entre os homens na pessoa de Jesus Cristo, Deus encarnado. João 1, 14. Conforme o autor da Epístola aos Hebreus deixa claro, o tabernáculo e seu ministério eram insuficientes em si mesmos. Hebreus 10, de 1 a 4. Antes, eles representavam a final e completamente suficiente obra sacerdotal de Cristo. Hebreus 10, versos 11 a 18. O tabernáculo e o templo, que mais tarde foi construído de acordo com o modelo deste mesmo tabernáculo, eram o centro da vida nacional judaica. De origem divina imediata, era uma representação imensamente importante de certas ideias que Deus queria imprimir na humanidade, prefigurando muitos ensinos da fé cristã. Versos 1 a 6. O tabernáculo era realmente uma tenda, um templo portátil. Armadas sobre a estrutura de madeira, versos 15 a 30, as cortinas formavam o tabernáculo propriamente dito. A tradição cristã não deixou de notar uma simetria deliberada nas medidas do tabernáculo. Todas as medidas se formam com os números 3, 4, 7 e 10, de forma simples, isolados ou multiplicados ou divididos entre si. Esta maneira oriental de expressar por números e medidas a ideia da moradia perfeita e eterna de Deus se vê nas descrições do templo e da cidade de Jerusalém, que tanto Ezequiel, em Ezequiel 40, 42, como João, em Apocalipse 21, versos 9 a 27, nos legaram em seus escritos inspirados. As cortinas, versos 3 a 6, eram reunidas em 2 conjuntos de 3 cada, por meio de alças de fazenda azul com colchetes de ouro. Os 2 conjuntos eram então reunidos da mesma maneira, formando assim uma grande cortina. Versos 7 a 14. As cortinas externas. A tenda sobre a habitação era feita de pelo de cabra, como as tendas dos beduínos ainda são feitas hoje e provavelmente como as dos israelitas eram feitas naquele tempo. Enquanto as cortinas de linho formavam um fundo interior, o pelo das cabras formava uma cobertura resistente do lado de fora. Essa coberta era feita de 11 cortinas reunidas por colchetes de bronze, versos 10 e 11, do mesmo modo como as cortinas de linho. Uma vez que as cortinas de pelo de cabra eram mais largas do que as de linho, estas últimas deviam ficar completamente ocultas dos lados. Verso 13. Elas eram também mais compridas que a tapeçaria, e este excedente era usado para fazer uma dobra,
verso 9, que pendia sobre a abertura, como uma espécie de dossel para proteger a cortina da entrada. O restante do excesso provavelmente pendia no lado de trás. Qualquer folga dessa cobertura seria aproveitada, como nas demais tendas, pelas cordas e estacas que mantinham firme e estendida. Alguns acham que devia haver um pau de cumeeira que formava uma espécie de telhado, mas não podemos determiná-lo pela leitura do texto. Mas 2 cobertas externas de couro, versos 14, capítulo 25, verso 5, vinham por cima do pelo de cabra e protegiam do mau tempo. Verso 13, côvado. Mais ou menos 46 centímetros. As cortinas interiores tinham um comprimento de 28 côvados, verso 2, e as exteriores de 30, verso 8, permitindo assim que as cortinas exteriores fossem penduradas cobrindo as cortinas interiores eficientemente. Versos 15 a 30. Aqui começa a descrição da armação do tabernáculo, da estrutura básica que sustentaria as cortinas. As Escrituras não nos fornecem detalhes suficientes para termos uma ideia de como era a estrutura exatamente. As tábuas proviam a estrutura na qual as cortinas estavam estendidas. Eram pranchas ou, provavelmente, quadrados postos verticalmente para prover os lados e as costas da estrutura. Cada tábua tinha 2 saliências, literalmente mãos, projetadas para baixo, que se encaixavam em concavidades na base de prata, verso 19. As bases de prata pesavam 1 talento, 43,18 cada uma, peso suficiente para manter a firmeza da estrutura, capítulo 38, verso 27. A estrutura formava os lados e o fundo do tabernáculo. 20 tábuas formavam cada lado, sendo 13,72 metros de comprimento, e 6 tábuas formavam o fundo. Nos 2 cantos, onde os lados se encontravam com os fundos, 2 tábuas extras foram acrescentadas para bem da firmeza. Embora a maneira exata da formação dos cantos seja obscura, verso 24, sabemos que as tábuas extras serviam para de alguma forma reforçar a estrutura. Para firmar ainda mais a estrutura, 5 travessas de madeira recobertas de ouro, verso 26, passavam horizontalmente ao longo de cada lado e dos fundos, verso 27, encaixando-se em argolas de ouro nas tábuas. A travessa no meio ia de ponta a ponta, verso 28. As outras, presumivelmente, eram mais curtas, cada uma talvez a metade da central. A ordem e a simetria do tabernáculo de Deus são notadas em todas as direções, verso 20. Verso 29. Ouro, que era o mais precioso dos metais então conhecidos, cobriu o lugar onde Deus havia de ser adorado, inclusive as enormes travessas. Isto denota que devemos sempre oferecer a Deus o que temos de mais precioso para realmente glorificá-lo. Verso 30. Mais uma vez é lembrado que este tabernáculo físico e visível é feito segundo a vontade divina, sendo um símbolo das coisas eternas reveladas em visão. Hebreus 8:5. Tinha um sentido especial para a nação judaica. Contudo, era uma figura de coisas vindouras. Hebreus capítulos 9 e 10. Versos 31 a 35. O interior da tenda do tabernáculo devia ser dividido pelo véu do reposteiro, capítulo 39, verso 34 e 40, verso 21, ou véu de cobrir, números 4, verso 5. O véu era feito da mesma tapeçaria ricamente tecida das cortinas internas. Pendia de ganchos de ouro preso a 4 colunas de madeira dourada, as quais estavam fixas em soquetes de prata, tal como as tábuas da estrutura.
Este véu servia para separar o santuário em duas seções chamadas de o Santo Lugar e o Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo, no qual havia apenas a arca com o propiciatório, que evidentemente era a tampa da arca. Verso 34. Era o Santo dos Santos, a sala do trono onde o Senhor se encontrava com o sumo sacerdote de Israel no dia da expiação, apenas uma vez por ano, depois de fazer ofertas pelos seus próprios pecados e pelos do povo. No dia em que Cristo foi sacrificado pelos nossos pecados, este véu se rasgou. Mateus 27, verso 51. E agora, a entrada à plenitude da comunhão com Deus só é possível através da própria pessoa de Cristo. Hebreus 10, versos 19 a 22. Todo o 10º capítulo da Epístola aos Hebreus mostra como Cristo é a chave do Santo dos Santos e o mistério revelado no tabernáculo de Deus. Versos 36 e 37, a porta da tenda. A entrada do tabernáculo estava coberta por um véu de acabamento menos elaborado do que o do Santo dos Santos, que pendia, como os outros, sobre colunas fixas em soquetes de bronze.